E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Arquiana que tá falando, mais um vídeo aqui pra esse canal, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um roteiro para diagramar pranchas. O roteiro que eu sempre utilizei e tive resultados nos meus projetos da faculdade. Eu vou abrir aqui, já está aberto, na verdade, aqui embaixo, aqui do ladinho, né? Uma ementa de um dos projetos meu da faculdade, e aqui embaixo tem um bloco de notas, certo? E a gente vai montar aí prancha 1, prancha 2, prancha 3. Como que eu sabia quantas pranchas eu teria? Eu já fazia de cara quando o professor falava, o terreno é lá na rua Joaquim, esquina com a São Sebastião. Eu ia lá no Google Earth, pegava o terreno, a gente já consegue fazer pelo Google Earth uma medida ali estimada, sabendo quanto que aquele terreno tem, né? Então eu já media aquele terreno, eu fazia o tamanho do lote no CAD e já testava que prancha que ia caber aquele lote. Por quê? Na teoria, o lote, ele é o tamanho da nossa planta. Na teoria, pelo menos a implantação, né? Então, normalmente os projetos da faculdade, a gente ocupa grande parte do terreno, né? Então, a planta baixa caberia em cima do lote. Aí eu pegava aquele lote e eu fazia uma escala, por exemplo, 1:100 ou 1:125, que fosse a escala que eu fosse usar na planta, e eu sabia quantas pranchas eu ia ter para colocar as plantas. No caso aqui a gente já pode olhar, né? Tem planta de situação, planta de locação, planta baixa, técnica. Aí aqui eles pediram uma planta baixa do térreo, uma planta baixa mobiliada, fachadas de todo o conjunto, cortes, 3 no mínimo, raciocínio construtivo, detalhes construtivos e maquete digital. Então eu já tinha mais ou menos essa noção do que os professores iam querer, e ali eu fazia uma simulação, por exemplo, vai dar mais ou menos entre 4 a 6 pranchas, dependendo de quantos andares eu vou ter, entendeu? Então era assim que eu fazia já no início, lá no estudo de caso, estudo do conceito do lote, enfim. Aí o que eu fazia? Eu pegava o meu caderninho, agora com a pandemia a gente ficou mais tecnológico, a gente sabe usar o computador, né? Existem ferramentas que podem ajudar vocês. A ferramenta que eu posso indicar é o Trello, é muito legal, é gratuito, tá? Mas aqui eu vou fazer no bloco de notas só pra gente ter uma ideia junto. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, roteiro de criação de pranchas. Ana, por que roteiro? Cara, quando tem um filme em Hollywood, nas grandes editoras, eles criam um roteiro pra dar uma sequência naquela história, naquele filme, certo? E eu acho que a gente tá criando um projeto, a gente tá fazendo uma arte, é um trabalho artístico. Então eu acredito que também, se a gente desenvolver um roteiro, a gente vai ter um melhor desempenho no final. As coisas vão se conversar no final, entende? Então eu gosto de falar roteiro por causa disso, porque é uma criação. A gente é artista da mesma forma que o diretor de cinema lá de Hollywood, entendeu? Só numa escala bem menor, né? Mas a gente é também. Nesse projeto, nessa fase, eu já sabia que o meu projeto tinha 2 andares, mas um andar era bem menor, então era térreo e um andar pequeno, que eu poderia colocar na mesma prancha, tá? Eu já sabia disso. Então eu ia ter aqui a parte introdutória, seria minha prancha 1, e a planta de situação, planta de locação e cobertura, na mesma planta. Então ele estava me dizendo que a gente poderia colocar a locação e a cobertura na mesma. Plantas baixas, então eu tinha 2 plantas, a térrea e a do pavimento superior, contudo caberia na mesma prancha, né? Aí aqui o professor falou planta baixa do térreo e planta baixa mobiliada. Aí eu perguntei pra eles se eles queriam uma planta técnica e outra mobiliada, ou se eu poderia fazer uma planta técnica com a mobília bem fina, com layer mais fino, pra ficar só uma planta, não ficar 2 plantas iguais. E eles concordaram com a planta técnica junto com a mobília. Então você pode estar conversando com o seu professor também, se ele aceita dessa forma. Fachada de todo o conjunto. Nesse caso o nosso terreno era em ângulo e o professor definiu as 2 fachadas principais. Eu vou mostrar pra vocês a prancha depois. 3 cortes no mínimo eles exigiram na entrega final, então 3 cortes eu sabia que caberia os 3, mais algum outro item. Eu vou mostrar pra vocês vão entender, tá? E o raciocínio construtivo, a parte da estrutura, materialização, que eu utilizei tanto lá na primeira prancha, que eu falei um pouquinho, e eu utilizei na planta, junto com a planta baixa também, sobre essa materialização, descrição de materiais e detalhamento construtivo. Como a escala é grande, eles pediram aqui escala de 1:20, 1:25, eu acabei colocando praticamente uma prancha toda só para isso. E a maquete digital eu ia distribuindo no decorrer do projeto. Vocês vão ver, ficou bem bacana essa diagramação. Ela foi uma das primeiras diagramações que eu fiz, tá? Na faculdade. Depois do concurso, que eu já falei aqui no canal sobre ele, depois desse concurso foi a primeira prancha que eu diagramei. Então, como que eu fiz? Prancha, vamos fazer aqui. Roteiro para criação de pranchas, prancha 1. Como eu gosto, na prancha de anteprojeto, eu sempre coloco parte de conceituação, aquelas paradas de prefeitura, memorial descritivo,
caixa d'água, tudo que você quiser colocar de coisa arada, de texto, eu coloco na prancha 1. Introdução e conceito do projeto. Quem me conhece também, já me acompanha, sabe que eu sempre falo que na prancha 1 do anteprojeto tem que ter uma imagem principal. Então, meu método, tá, gente? Se vocês gostarem disso, vocês adotam. Imagem principal. Nessa época, eu não sabia fazer desenvolvimento ainda de evolução formal, essas paradas assim. Mas aqui, hoje, eu colocaria aqui uma evolução formal. Evolução da forma, né? Evolução da forma. Vamos ver o que mais que eu colocaria. Alguma coisa relacionada aí à perspectiva, que esse projeto tinha uma perspectiva bem legal. Nossa, eu faria ele bem diferente. Pontos de visualização, eu colocaria, depois eu vou mostrar pra vocês. De destaque, talvez. Pode colocar isso também, né? Pode ser. Agora na prancha 2. Na prancha 2, o professor pediu a planta de situação e a planta de locação. Eu consegui colocar as duas na mesma, que seria a implantação, né, com cobertura, e a situação, que é onde ele está situado na quadra ali, no entorno, né? Então, nessa prancha 2, eu adicionei a planta de implantação com cobertura, mais a locação. Foi assim que eu fiz? Depois a gente vê lá. Mas eu faria isso, né? Eles exigiram essas duas paradas aí. Eu acho que foi nessa prancha que eu já adicionei essas coisas aqui, ó, essa descrição de materiais. Eu acho. Depois a gente vai ver. Aí o que você vai fazer? Você vai vendo os espaços vazios que vocês têm na prancha e vão adicionando os itens que tem na ementa, entendeu? Tipo, lá na hora que você faz o design do terreno, você já vai conseguir ver aonde que encaixaria o que ali naquele momento. Eu faço assim também. Eu estruturo todas as pranchas e depois eu vou para a parte mais manual mesmo do que eu tenho que fazer. Prancha 3, plantas baixas, né? Chegou nessa prancha pequena aqui. Prancha 4. Olhando a ementa, tá? Planta de situação já foi. Essa parte toda aqui já foi. Certo? Que seria na prancha 1, introdução e conceito. Planta de situação. Ok. Planta de locação e cobertura na prancha 2. Ok. Plantas baixas técnicas. Coloquei a mobiliada junto para facilitar. Fachada de todo o conjunto. Não, eu faço ao contrário. Eu coloco os cortes primeiro. Então, na prancha 4 seriam os 3 cortes. 3 cortes. E aí, como eu sabia já onde estava mais ou menos posicionado meus cortes, eu tinha mais um espaço para colocar algumas imagens, então ficou... Opa! Então, ficou os 3 cortes mais algumas imagens, tá? Aí, agora aqui, fachadas. Prancha 5. Nesse caso, os meus professores exigiram só 2. Então, o que que eu fiz? Adicionei as 2 fachadas. Aí, coloquei aquelas 2 fachadas e mais imagens, entendeu? E a prancha 6, nesse caso, ficou os detalhamentos. Mais ou menos assim que você pode estruturar, tá? Essa coisa aqui do raciocínio construtivo eu coloquei em um desses negócios aqui, que agora não sei se foi na 2 ou na 3, depois a gente vai ver. Maquete digital eu já inseri aqui nas pranchas de fachada, tá? Nesse projeto eu não consegui colocar junto com a planta baixa, ia ficar muito poluído, e daí eu acabei não colocando. Mas, enfim, ficou legal também. Vou mostrar pra vocês agora as pranchas, tá? Então, gente, ó, aqui estão as pranchas. Essa aqui é a prancha 1, a prancha de introdução, que nem eu falei aqui pra vocês, né? Introdução do conceito, projeto, imagem principal, evolução da forma, pontos de destaque do projeto. O que que eu coloquei aqui? Localização e tema, onde que estava localizado e qual era o tema do projeto, as diretrizes projetuais, a composição formal que eu utilizei, como que eu utilizei, a parte de conceito do projeto, foi toda aqui que eu coloquei, viabilidade técnica, definição de usos, para que ia ser utilizado cada espaço e plano diretor. Tá? O que eu sinto falta nessa prancha, que talvez eu colocaria hoje, foi esses pontos aqui de destaque do projeto e evolução formal, né? Evolução da forma que eu não fiz, mas a gente já faz ela, porque a gente vai fazendo as formas ali, vai fazendo o desenvolvimento e chegamos num partido geral, né? E isso é uma evolução formal. A prancha 2,
Aqui, ó, anteprojeto, situação e locação. Aqui, planta de cobertura, mais locação e mais descrição de materiais. Eu adicionei aqui algumas descrições. Talvez eu colocaria aqui algumas imagens legais do projeto, né? Hoje, talvez, não sei. Mas era uma exigência dos professores da ementa, então eu adicionei aqui. Coloquei uma implantação geral, onde aparecia todo o entorno, né, com cobertura e tudo que eles exigiram. E aqui a situação e locação da planta em relação às quadras do entorno também. Aí aqui eu tinha alguns detalhes, ó. Eu utilizei nesse projeto uma rua compartilhada, um conceito de rua compartilhada. Aqui eu explico um pouco sobre esse conceito, tá? Aqui vocês podem ver que o terreno é zoado, ele é em ângulo. Essa parte não é minha, não era edificável, era só esses cantos aqui que foi difícil pra caramba de eu chegar numa proposta. Mas, enfim, no fim ficou bem legal, deu certo, né? Mas só pra vocês verem como é importante você pegar as linhas do terreno e adicionarem aqui na prancha, e pra vocês conseguirem ver aonde vocês vão adicionar o que, entendeu? Prancha 2, né? Então, aqui, prancha 2, planta de implantação com cobertura, locação e descrição de materiais. Eu acho que hoje eu colocaria algumas imagens, ao invés dessa coisa de materiais aqui. Então, na prancha 3, eu adicionei a planta baixa, tá? No caso, eu coloquei o entorno lá na implantação, não foi na planta baixa, porque aqui tinha que ter uma escala de 1:25. Aqui eu só coloquei essa planta do superior, que eu falei pra vocês que ela era menor, que caberia aqui. Então, aqui é a planta do térreo, aqui é a planta do superior. Não gosto dessa leitura, mas foi aqui que coube. E aqui eu tenho uma planta de demolido e construído, bem barrelinha, mas eles gostaram. Eu fiquei com 9.2 nesse projeto. E aqui no lado de cá, eu tenho a projeção, a relação das esquadrias e uma imagem. Aí aqui eu coloquei uma imagenzinha. Tá, até tentava já incluir algumas imagens aí, né, junto com a planta, mas não tava bom quanto ficou depois. Aqui já na prancha, vamos ver, aqui é a prancha 4, ó, cortes mais imagens. Então eu coloquei aqui alguns cortes, os 3 cortes que eles exigiram, né, lá, que nessa escala ficava desse tamanho. Isso tudo eu testo antes também. E aqui algumas imagens, vamos ver como é que eu fiz essas descrições, ver se elas estão fáceis de entender. Visual da nova praça. Aqui eu só coloquei, ó, proposta de requalificação da praça da fonte inclusa no projeto. Então aqui eu só coloquei visuais da praça mesmo, ó. Legal, já tá bem direcionada. Essa praça tá posicionada, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, essa praça, tá? A prancha 5, fachadas mais imagens. Então eles só me exigiram 2 fachadas, eu vou voltar aqui só me exigiram essa fachada e essa fachada. Eles não pediram, porque na verdade não tinha nem como, né? Como era um negócio meio urbano, assim, acabou ficando bem complexo fazer mais fachadas. Mas aqui tinha as 2 fachadas que eles exigiram. Ficou bem legal, foi uma humanização, maior parte foi no AutoCAD. Eu só fiz o céu aqui no Photoshop e essas árvores também, e isso aqui também no Photoshop. Mas, assim, as edificações foi tudo no AutoCAD. Ficou bem legalzinha mesmo. E aqui as imagens do projeto, ó. Perspectiva, moinho visto do alto da arquibancada, tinha todo um conceito para essa arquibancada, anexo novo, ó, vista aérea do projeto, lago projetado, visto de dentro, shed siles e anexo novo. Shed siles era a cobertura, muro em grafite e arquibancada. Eu coloquei nome, dei identificação aonde que a gente estava, né, perspectiva lateral do moinho, que era a edificação principal do projeto. Então essa é a minha prancha 5. Olha aqui, ó, não sou doida. Eu fiz, ó, um ponto do observador sem escala. Vocês viram? Então aqui a pessoa olhava aqui e sabia onde que ela estava lá nas imagens. Olha que legal. Então façam sempre isso, os professores adoram, eles ficam pirados. Pode ser em planta, pode ser em perspectiva. Essa é a prancha 5. Aqui é a prancha 6. Então, como o detalhamento exige uma escala maior, né, eu só deixei o detalhamento e mais 2 imagens que tinham a ver com o detalhamento. Então aqui, ó, escala 1:10, mostrando a parte de impermeabilização. Aqui uma escala 1:50, mostrando a união das 2 edificações, como que ficou. Aqui o corte, mostrando essa união. E aqui lá, bem de pertinho, numa escala 1:10, como que ficou essa parada aqui, né? Do vidro, aço com a madeira que tinha lá. E aqui um corte bem pequenininho daqui, ó. Dessa união mesmo, bem de perto. Vou mostrar bem pertinho aqui pra vocês que ficou bem legal. Ficou bem feitinho, ó.
como que ia ter, era um perfil de encaixe que parafusava a parada toda e acontecia tudo lá. Então, vocês percebem que assim, claro que aqui fica mais fácil, né, porque ela já está pronta, o projeto já está pronto, eu já sabia como fazer, mas eu sempre me baseei na ementa. Por quê? A ementa é o que o professor pede e o projeto é o que você faz. Então, se você fizer o que o professor pede, a sua nota fica boa, não tem como você fugir disso. Então, se baseiem sempre nas ementas ou nas exigências do professor. Se ele não falar muita coisa, se ele só falar, eu quero as planta baixa, 2 cortes e 2 fachadas, aí você vai lá e adiciona seus detalhes a mais, que seriam essa evolução formal, algum ponto importante do projeto, materiais. É sempre legal a gente falar de materiais, os professores gostam mesmo que a gente fala dos materiais. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como que eu estruturava as minhas pranchas para mim desenvolver elas. E eu não fazia isso uma semana antes. Não, eu não fazia. Eu fazia ali nos primeiros momentos do estudo do terreno. Por quê? Porque daí eu já conseguia ir terminando o projeto pelas pranchas, sabe? Então eu sempre ficava tipo, então eu tenho que fazer a planta de implantação e a locação. Então eu vou fazer primeiro a locação e a implantação e a descrição dos materiais, já deixo essa prancha pronta, delete. Aí ia lá, plantas baixas, ok, já tem que humanizar essa parada aqui mesmo, delete. Então eu ia finalizando pelas pranchas, ficava muito mais fácil e muito mais produtivo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like aqui embaixo se você gostou e compartilha com um amigo que faz arquitetura também, para vocês poderem aí trocar ideias de como que vocês podem fazer o roteiro de vocês, tá bom? Um beijão e até mais!